Era um tempo de medo. O povo, traumatizado por tragédias, buscava segurança a qualquer custo. Um líder surgiu, prometendo ordem absoluta, prometendo que o caos nunca mais iria destruir vidas inocentes. Ele falava em justiça, mas sua justiça era construída sobre o controle, sobre o silêncio de qualquer voz contrária. O herói virou tirano, a esperança virou medo. E aquele que tinha um discurso belo de tempos de paz e prosperidade se torna pior do que os que prometera combater. Nessa descrição rápida, eu poderia estar falando de Joseph Stalin, Benedito Mussolini, Adolf Hitler ou o Superman do Injustice. Ambas as figuras citadas anteriormente se encaixam em um nicho específico dentre as personalidades da cultura pop. Ambas as figuras são figuras fascistas. E, na minha opinião, o Superman Injustice é o melhor retrato do fascismo dos últimos tempos nos games. Eu sou o Espantalho, e seja bem-vindo ao Asilo Arkham. Primeiramente, precisamos conversar um pouco sobre o que é o fascismo. O fascismo é um tipo de regime político autoritário que teve uma influência particularmente grande no início do século XX, ganhando força principalmente na Itália de Benedito Mussolini e na Alemanha de Adolf Hitler. Sua base está na concentração total de poder em uma única figura, geralmente apresentada como o salvador da pátria, alguém que promete devolver a ordem e a estabilidade em tempos de crise. Esse sistema se alimenta do medo e da insegurança coletiva. Quando o povo está fragilizado, aceita abrir mão da liberdade em troca da sensação de proteção. No entanto, o preço cobrado é altíssimo, pois o fascismo se sustenta em várias práticas violentas, no silenciamento da oposição e no culto à figura do líder, que passa a ser visto como inquestionável. Ele promete paz, mas entrega obediência forçada e promessa de segurança em troca de submissão completa. E o que vemos em Justice é um retrato completo desse conceito. A subversão dos ideais que regem o Superman. Mas o que exatamente aconteceu para que houvesse uma subversão tão abrupta do escoteiro azul? Em um dia como qualquer outro, Clark descobre que Lois Lane está grávida. Mas no mesmo dia, o Coringa decide atacar Metrópolis para pôr em prática sua piada final. Ele sequestra Lois Lane, a pondo em um submarino, mas o Azulão chega ao tal submarino sem muitos esforços. Mas lá, ele encontra apenas o Coringa, a Arlequina e o Apocalipse. Clark não hesita em levar o Apocalipse para o espaço, porém lá, no espaço, o Homem de Aço se dá conta. Ele estava sob o efeito do gás do medo. Aquele não era o Apocalipse, e sim Lois Lane. Superman havia a matado com as próprias mãos. E até mesmo quando ele chega à Terra, Superman tem sua cidade completamente destruída por uma bomba que o Coringa implantou dentro de Lois. Aquilo mudou o Azulão. Em apenas um dia, Clark perdeu tudo o que tinha. E o Coringa provou sua principal teoria de uma forma particularmente amarga. Basta apenas um dia ruim para o mais são dos homens ficar louco. Em Injustice, o que leva o Superman a se tornar um tirano não é simplesmente uma escolha racional, mas um trauma profundo. A morte de Lois Lane, junto da destruição de Metrópolis, serve como um gatilho que rompe completamente o equilíbrio emocional do herói. A dor e a culpa o transformam, e esse vazio se converte em raiva e na necessidade de controle absoluto. Essa relação entre trauma e autoritarismo é muito comum em regimes totalitários. Um trauma coletivo, como uma guerra, um ataque terrorista ou uma crise econômica, é explorado por líderes que usam o medo e a dor como justificativa para centralizar o poder. No caso do Superman,
Esse trauma pessoal é levado a nível global, pois ele usa a perda para impor sua visão de justiça no mundo, mesmo que isso signifique esmagar liberdades individuais. Assim, o que poderia ser um momento de luto e reconstrução se torna combustível para a tirania, mostrando como o trauma, quando mal resolvido, pode gerar monstros, sejam eles de carne e osso, ou figuras quase divinas, como o Homem de Aço. O Superman de Injustice é a representação quase didática do arquétipo de um líder fascista. Ele parte de uma motivação aparentemente nobre: acabar com o caos, impedir tragédias e garantir a paz. Mas a forma como busca alcançar esses objetivos revela o autoritarismo em sua essência. Ele não aceita oposição, considera que sua visão é absoluta e que todos os demais devem se submeter a ela, mesmo outros heróis. Essa mentalidade é típica do fascismo, a construção de um líder que se coloca como o único capaz de salvar o povo, mas que, para isso, exige obediência total e elimina qualquer discordância. Como acontece com o Shazam, por exemplo, que por apenas discordar do Superman, é morto de forma brutal pelo mesmo. Superman também recorre ao medo como ferramenta política, transformando-se em uma figura quase divina que inspira tanto respeito quanto terror. Tanto que muitos outros heróis dizem que apenas obedecem Clark por medo. Ele passa a ser não o protetor, mas o vigilante absoluto. E quem não está com ele, automaticamente é visto como inimigo. Em suma, o Superman de Injustice encarna os traços clássicos do fascismo: culto à figura central, supressão da individualidade, uso da violência como ferramenta de ordem e uma crença cega em sua própria legitimidade. A queda do Superman em Injustice não divide apenas o mundo, mas também a própria Liga da Justiça, a maior força de união e esperança da Terra. A partir do momento em que o Superman assume sua postura autoritária, os heróis são forçados a escolher um lado: apoiar a ordem imposta pelo regime, ou resistir ao custo de se tornarem traidores diante do novo sistema. Essa ruptura cria um reflexo perfeito do que o fascismo causa a qualquer sociedade: a fragmentação. Relações de confiança se rompem, amizades de anos se tornam irrelevantes diante da ideologia, e até figuras que sempre representaram valores inabaláveis passam a se questionar. A Liga, que sempre foi símbolo de cooperação e diversidade, se transforma em palco de uma guerra civil ideológica, mostrando que mesmo instituições sólidas não resistem intactas ao peso do autoritarismo. Essa divisão serve também como uma crítica à fragilidade das democracias. Basta um trauma e um líder forte o suficiente para quebrar o tecido da união. O fascismo em Injustice revela a corrupção profunda da própria ideia do herói. Tradicionalmente, heróis são figuras que inspiram esperança, que se colocam acima dos seus desejos pessoais para proteger os outros. E o Superman sempre foi a personificação máxima desse ideal. Um Deus que escolhe ser humano, que guia pela empatia e pelo exemplo. Mas em Injustice, vemos essa essência distorcida. Quando o trauma e o autoritarismo tomam conta, Superman deixa de ser um herói e se transforma em um governante implacável, que acredita que sabe o que é melhor para todos. E esse é o cerne do fascismo: a transformação de um líder em salvador absoluto. Alguém que se coloca como indispensável e, por isso, justifica qualquer ato, mesmo os mais cruéis, como necessários para o bem maior. O resultado
É uma inversão completa da ideia heróica. Aquele que deveria libertar passa a controlar, e aquele que deveria inspirar passa a oprimir. Injustice nos mostra que o fascismo não destrói apenas vidas e sociedades, mas também os próprios símbolos que deveriam representar justiça e liberdade. Injustice certamente ficou um jogo datado com o tempo, e isso falando sobre a parte gráfica, é claro. Mas, no fim das contas, Injustice não é apenas uma história alternativa sobre o Superman, mas uma reflexão sobre até onde pode ir a queda de um ideal quando ele se contamina com o autoritarismo. O jogo nos lembra que o fascismo nunca nasce apenas do desejo de poder, mas também da dor, do trauma e da falsa crença de que o medo pode garantir a ordem. Superman acreditava estar criando um mundo mais seguro, mas tudo o que construiu foi um regime sufocante, baseado na obediência cega. Essa narrativa nos obriga a refletir. O que realmente faz um herói? São os poderes, a força e a capacidade de impor a sua vontade? Ou é justamente a escolha constante de não ceder a esses impulsos? De proteger a liberdade mesmo quando tudo parece perdido? Injustice é brilhante, porque mostra que, quando a linha entre o herói e o tirano é cruzada, o símbolo mais puro de esperança pode se transformar em um lembrete sombrio de como até os maiores podem cair. E talvez seja esse o maior alerta que o jogo nos dá. Que a luta contra o fascismo é, antes de tudo, a luta para manter vivo o verdadeiro significado de ser um herói.